Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre essa minissérie Adolescência, que pra mim é uma grande surpresa. E aqui a gente precisa ser bem pontual, tá, galera? A gente vai conversar especificamente sobre a série, como se não houvesse a adaptação, tá? A gente sabe que tem toda uma lacrata pesada envolvida, principalmente por conta da troca da etnia e de todo o contexto, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Aqui eu acho que a gente vai reservar pra conversar especificamente sobre a série como se ela fosse uma ficção sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhum tipo de base, tá? De inspiração. Porque o que a gente viu nesses 4 episódios, no meu entendimento, é de um nível de produção audiovisual de excelência, tá? Tanto em direção, quanto em roteiro, quanto em edição, quanto em atuação. São 4 episódios que eles têm um ritmo extremamente intenso. Por quê? Porque ele é totalmente filmado sem cortes. Ele é um plano sequência, o episódio, ele é um plano sequência inteiro. Eu acho isso uma grande inovação da Netflix. Cara, foi uma experiência muito diferente pra gente assistir essa série e eu acho que vale a gente conversar especificamente, sempre pontuando, tá, galera? Eu sei que vocês vão colocar nos comentários sobre a lacração, podem colocar, mas aqui a gente vai fingir que não existe uma lacração e vamos falar sobre os 4 episódios desta série que, tecnicamente, na minha opinião, é perfeita. É a melhor coisa de 2025 por enquanto. O Adolescência, ele é a melhor obra pra mim que eu assisti, obviamente, até então. Porque 2025 já estamos praticamente em abril. Por enquanto, nada que saltou os olhos. Nem chegou perto, hein? Vou ser bem sincero. Blindado? A gente começou... Blindado é podre, ó. A gente começou com o blindado podre. Aí a gente teve o Capitão Sensoro podre. Aí teve a Branca de Neve podre. Teve o Homem-Aranha em Wakanda podre. Tá tendo um Demolidor que tá escorregando. O Demolidor tá beleza. Tá beleza o Demolidor até então. Mas não é ainda... O Demolidor tá indo bem, mas ainda não terminou. É que o gráfico do Demolidor tá assim, ó. Demolidor... Isso é perigoso. Então, o Demolidor dessa semana a gente espera que seja uma volta dos gráficos que estão na tela, né? Mas, aqui com toda certeza, na minha humilde opinião, é a melhor coisa que temos em 2025. E a Netflix é incrível, né? A Netflix, ela tem uma estratégia que ela consegue ter, e eu acho que esse ano ainda tem Wandinha ainda. A Netflix, ela sempre consegue ter um hype gigantesco em alguma coisa, em alguma aposta. Porque essa é uma série inglesa, né? Ela não é americana, é uma série inglesa, e assim como no ano passado, o Bebê Rena, a Netflix acertou. Então a Netflix, ela tem um Rodrigo Faro muito bom pra essas coisas. Acertou no Round 6, acertou em diversas coisas, né? Aquela vinhetinha bem pontuada, bem. Então, assim, eu acho que foi um tirambaço de um golaço da Netflix, o Adolescência, e também fez o moleque. O moleque agora... Você imagina o inbox do Jamie, que fez o Jamie. O ator, o menino. Imagina o inbox dele depois da série. Moleque incrível. Deve estar já conversando com o empresário do Leonardo DiCaprio e Escambau. Então, foi um mega acerto, bicho, da Netflix. E vamos falar porque é muito bom. Netflix, a Netflix, ela vai muito bem nos documentários de True Crime. Ela vai muito bem. Eu sei porque a Giovanna fica o dia inteiro assistindo True Crime, ali tudo que sai na Netflix ela assiste pra poder fazer vídeo. Inclusive tem esse caso aí desse adolescente que é um pouco diferente, não é mesmo? Um pouquinho só. Um pouquinho diferente, não é mesmo? Tem lá no canal dela, vocês podem procurar no Caixa de Pandora. Mas como série, eu achei fantástico, eu achei incrível a perspectiva e tudo mais. A Netflix vai fazer muito dinheiro, vai ganhar premiação, já tô falando aqui, tá? Vai ganhar premiação. A Netflix vai fazer o bom, como diria, né? O João sabe, a gíria do game vai farmar. A Netflix vai farmar
com essa adolescência. E eu quero perguntar pra você, quanto que você tá farmando por mês? Como é que tá a tua economia? Porque a gente vai dar uma dica aqui muito boa da Big Commerce Club para você ter uma renda passiva e complementar a sua renda através do comércio eletrônico. Você sabia que o brasileiro, ele gasta em média R$3.000 por ano em compras da internet? Você já fez a sua comprinha esse ano. O que você já comprou? Coloca nos comentários. Então, se você tá com medo do futuro, do que tá acontecendo no país, você fala, pô, eu não vou conseguir me aposentar, eu não sei. Você precisa ter outras saídas. E a Big Commerce Club vai conseguir te ajudar nisso. A Big Commerce Club é uma multiloja virtual, parceira de mais de 3.000 lojas online no mundo todo. Mercado Livre, Shopee e etc. E é muito fácil para você participar e ser um afiliado da Big Commerce Club. O cadastro é gratuito e você tem um link para se tornar um afiliado aqui na descrição ou no QR Code na tela. Aí você vira um afiliado e você pode divulgar o seu link. As pessoas que adquirirem qualquer produto no seu link, você vai ganhar uma porcentagem. Ah, mas Alba, eu não consigo ficar mandando link, é muito chato. A Big Commerce Club faz isso para você. É só conversar com eles no link na descrição ou no QR Code na tela. Então vamos lá, galera. Olha só, quando eu comecei a assistir, eu tava prestando bastante atenção. E eu já percebi logo no começo o plano sequência, né? E assim, pra mim o plano sequência é uma técnica de filmagem muito bela. Por quê? Porque ela exige muito ensaio. Ela exige organização, atenção, sincronismo. E aí eu comecei a assistir ali o primeiro episódio, que é a prisão do Jamie. Começa com o inspetor e a sargento trocando ideia. Ele entra no carro. Naturalmente, já percebi que a gente tava dentro de um plano sequência. O plano sequência é uma experiência muito bacana no cinema. Quem não se lembra daquele plano sequência incrível do John Wick 4, né? E aí você tem o carro andando. Ele vai em direção à casa do Jamie. E aí você tem a invasão na casa, a prisão. E eu, assim, falei, cara, esse plano sequência não vai acabar? Porque, geralmente, o plano sequência, ele é um recurso dentro de um filme. Pra você engrandecer, pra você trazer um conceito diferente. Quer ver um outro plano sequência muito bom? No Resgate, do Chris Hemsworth. Um belíssimo plano sequência na ação. E eu tinha visto os planos sequências, a gente já tinha visto outros. Eu falei, cara, o plano sequência não acaba. Até que a gente já tava com meia hora de primeiro episódio. Eu falei, cara, a série, ela vai ser inteira no plano sequência contínuo. Contínuo. Então, esse tipo de experiência, galera, e separando bem a lacrate aqui, tá? Eu tô separando bem a lacrate, a gente tá fazendo um olhar bem profissional nesse momento. Isso daí que a Netflix fez nesses 4 episódios, eles te proporcionam uma imersão tão profunda que o envolvimento é altíssimo. É altíssimo. Então vamos falar do primeiro episódio, tá? O primeiro episódio é a prisão de Jamie. O episódio começa com uma batida policial na casa da família Miller. A polícia invade a residência, surpreendendo os pais de Jamie, Ed e Lisa, e são forçados a resistir à prisão do filho. A câmera segue a perspectiva de Jamie enquanto ele é algemado e levado para a delegacia. No interrogatório, os detetives Frank e Luke Bascombe confrontam Jamie com evidências do assassinato de Kate Leonard, encontrado na cena do crime. Jamie, visivelmente confuso e assustado, nega o envolvimento, mas sua frieza e falta de reação levantam suspeitas. A tensão cresce à medida que a polícia tenta extrair informações do garoto, enquanto seus pais lutam para entender a situação e buscar apoio legal. Aqui é um resumo do primeiro episódio, mas é claro que dentro desse contexto desse episódio, cara, isso daí é muito brilhante. Porque quando eles estão na delegacia, ele sabe, cara, é assim, a estratégia que eles usam pra fazer a troca da cena são passagens de corredor. Então, eu tô conversando com o André e eu quero trocar a cena.
tá? Num filme convencional, numa série convencional, nós teríamos o corte e iria pra uma outra cena. Então eu tô conversando com o André aqui, e aí o Matheus passa aqui nesse corredor. A câmera sai da gente. É isso aí, vai pra ele. E começa a perseguir o Matheus, já pra te colocar numa outra cena. Isso daí é brilhante, tá? E eles vão brincando com a perspectiva, né? Você tem a perspectiva do Jamie, que é... Eu preciso. Esse aqui eu preciso aqui, que é o Owen Cooper. Esse moleque vai longe. Esse moleque vai muito longe, porque ele é brilhante nessa série aqui. Você tem a prisão dele, aí você tem a perspectiva da delegacia, né? Dos profissionais da delegacia. Aí depois você volta por uma perspectiva do advogado que tá defendendo o Jamie. Aí depois você vai pra perspectiva do pai e do Jamie. Então, você a todo momento tá brincando com a perspectiva do crime. Todos os envolvidos. Quem fez o crime, quem tá sendo acusado, quem tá sendo defendido, a família e o entorno. E isso é muito interessante e muito inteligente. E não deixa de ser original. Não deixa de ser original porque ele foge de qualquer clichê. É uma obra, digamos assim, sem surpresa. Sem surpresa mais ou menos, né? Porque assim, no final do primeiro episódio, que a gente tá seguindo episódio por episódio, no final, você acredita muito no Jamie. Você acredita porque, claro, é uma criança, né? Ainda é uma criança e você acredita. Ele falou que não fez. Você fala, meu, eu tô acreditando muito nesse moleque. E ele tá com o pai dele. Então, você tem toda hora a perspectiva de muitas pessoas envolvidas. Todo, né? Você tem o crime, aí você tem tudo que cerca o crime. Então, é muito bem... Os atores, eles são fantásticos. E o Jamie, ele dá um show. O menino Owen, eu tenho certeza que o contrato dele ele já fechou até 2035, de filme e de obras. Tem uma trilogia que ele já vai fazer, eu já sei disso. Mas é brilhante, porque deixa você... O fato de ser plano sequência, porque o corte você respira. Quando você corta a cena, você respira. Mesmo que inconscientemente. Você fala, acabou essa cena. O nosso cérebro trabalha, eu vou pra próxima. Quando você tem um plano de sequência que não acaba, você fica inquieto. Você fica inquieto, você fala, meu... E a tua imersão é muito maior por conta disso. Então, e assim, a direção foi muito hábil e foi muito incrível. E no final do primeiro episódio, tem o vídeo. Exato, porque aí o filho, o Jamie, ele passa com o advogado dá algumas dicas pra ele. Do que responder. De como se comportar, do que responder, do que não responder. E aí ele fala com... e o pai dele é o responsável legal. E aí o pai dele... E assim, o pai também é outro show, tá? Todos os atores são impecáveis. Todos. E aí ele fala pro pai. Fala, meu, não fui eu, pai. Não fui eu, nem nada, tá bom. E aí no meio do interrogatório, o inspetor jogando várias pro Jamie, ó... A gente tem câmera aqui. E o pai já aqui, assim, né? Ó, temos aqui Instagram. Porque a temática é uma temática pesada. É o famoso cyberbullying. E o Stephen Graham, que faz o pai dele, é o criador da série. Ah, é? É o criador da série. Então, assim, você tem um cyberbullying envolvido, né? Você tem uma temática bem pesada e bem atual. Perfeito. Nos tempos de hoje. Sim. Tá? Da série. Isso. Tá bom? Série, não adaptação, ok? A partir do momento que o inspetor o inspetor tá o tempo todo perguntando pro Jamie, porque o inspetor já tinha o vídeo. Exato, ele queria que o menino confessasse. Ele queria que o Jamie confessasse. Ó, tá bom, aconteceu, pá. Por quê? Porque encontraram a menina com 7 facadas no estacionamento, né? Várias estocadas, né? Estocada Adélio no estacionamento. E aí, você tinha... Aí você tinha, né? Você tinha... E aí, o inspetor, ele já tinha o vídeo o tempo todo. O tempo todo. Até que teve um momento que ele falou, então tá bom, Jamie, olha aqui, ó. Quando o policial, o inspetor vai mostrar o vídeo, o advogado fala, é melhor a gente sair. Aí o pai do Jamie fala, não, vamos até o final. Na hora que ele mostra o Jamie, né... Ele tem um confronto ali com a menina, depois ele dá várias facadas. É claro que não foca bastante, mas você tá vendo dentro do notebook num plano mais aberto. A reação do pai é um negócio, galera, que é Oscar, tá?
o pai desacredita, incrédulo de ter visto o filho dele de 13 anos matando a menina. Cara, aquilo ali foi cinema. Tá? Foi cinema. E aí a gente precisa também dar o mérito pra capacidade de armazenamento de texto dessa galera, porque não tem corte, cara. Se esse for um plano de sequência roubado, porque tem muito plano de sequência roubado, que nem em 1917, você tem umas formas de roubar. Só que nesse caso é mais difícil. É difícil roubar porque é diálogo. Então, é difícil roubar porque você não tem nenhuma coisa abrupta. Porque, por exemplo, em 1917 você tem explosão, você tem algumas coisas. Se aqui for roubado, é um belo de um ladrão. Agora, se não for roubado, aí tá todo mundo tem que ganhar todos os prêmios aqui nessa série. Isso porque a gente não chegou no terceiro episódio. Tá certo. Ó, segundo episódio, tá? Aí no segundo episódio, A perspectiva da polícia, né? é a perspectiva do investigador, do Sim. inspetor. A trama se desloca pra escola, onde Jamie e Kate estudavam. Os investigadores interrogam professores, colegas, funcionários para entender a dinâmica entre os dois adolescentes. Conforme os depoimentos são coletados, surgem informações preocupantes sobre o comportamento de Jamie. Descobre-se que ele participava de fóruns online, onde era exposto a discursos de ódio, misoginia. Alguns colegas mencionam que Jamie frequentemente fazia comentários agressivos sobre mulheres, demonstrava interesse em temas violentos. A diretora da escola tenta minimizar a responsabilidade da instituição, alegando que Jamie sempre foi um aluno problemático, mas que nunca demonstrou sinais evidentes de violência iminente. No entanto, um professor revela que havia alertado os pais de Jamie sobre mudanças em seu comportamento, sugerindo que o jovem estava se tornando mais retraído e agressivo. O episódio enfatiza o impacto do ambiente digital na formação de adolescentes, mostrando como Jamie pode ter sido influenciado por ideologias online. Ó, a gente tem a visão do inspetor, o inspetor indo nas salas, tentando entender. O inspetor conversa com o filho dele. O filho dele sofre uma perseguição na sala, na escola. Aí a gente não sabe se é racismo ou se é algum outro tipo de perseguição, mas tem uma galerinha que zoa com o filho do inspetor. E tem uma cena que o melhor amigo do Jamie, ele toma um pau de uma mina. A mina dá um soco na cara dele, né? Chama ele de assassino. Sim. E aí o inspetor vai interrogar o amigo do Jamie. E o amigo do Jamie, cara de psicopata aquele moleque também, né? Sim. Cara de psico louco, menino. E aí ele não dá as respostas pro inspetor. E aí o moleque foge pela janela. Cara, o plano sequência dessa cena Incrível. do inspetor correndo atrás do moleque é muito boa. Em vários momentos, não sei você, André, mas vários momentos eu ficava me colocando na posição do câmera. Ah, sim, o câmera tinha que estar em forma também, né? Porque assim, essa perseguição, ele tem um momento que ele passa, eu fiquei pensando, ele deve ter passado embaixo da grade, porque o inspetor pula a grade, então ele passou por baixo da grade e saiu correndo atrás. Cara, muito bem feito também. Esse segundo episódio, assim, a gente vai chovendo molhado, mas todos os episódios são muito bem feitos, tá? E aqui você tem, né? Você tem o novo... A gente entende o ambiente escolar do Jamie, né? Porque aí você coloca na história claramente como que funcionava o bullying. E uma das coisas interessantes é que começam as nomenclaturas, né? O incel e tudo mais. Tudo isso, ele começa nesse ambiente escolar, onde o filho do investigador, do policial, ele fala até dos corações. Que cada coração significa uma coisa. O coração Os laranja, emojis. os emojis, o laranja e tudo mais. E aí mostra, eles também foram muito habilidosos em mostrar a distância em que os adultos estão no entendimento dessa linguagem com os adolescentes. Isso é bem legal. Né? A distância, por exemplo, o pai do aluno, o inspetor. policial, o inspetor, ele não fazia ideia disso. Ele não fazia ideia, ele fala, isso aí que você falou, fala pro filho dele, isso que você falou muda completamente a minha perspectiva. Porque aí eles descobrem que a menina fazia bullying com o Jamie. É isso aí. Aí fala assim, então ele fez aquele ato por conta de uma vingança, né? Aí tenta entender melhor. Porque aí você esbarra
no bullying, no cyberbullying, que era muito diferente da outra geração, que é a geração do inspetor, que não tinha isso. Quando tinha um bullying lá, ficava na escola. Hoje, com isso aqui, o bullying vai pra casa. O bullying vai pra rede social. O bullying é macro, né? É muito maior. O bullying é muito maior hoje. Então, se você tem uma pessoa que tem um apelido, um jovem, apelido não fica em casa. Se essa pessoa coloca uma foto no Instagram, você pode combinar com a galera, pô, vamos zoar o apelido novo do cara. Vai uns 5 lá, vai uns 10, colocando só o apelido. Então, eles também exploram como o bullying foi potencializado por conta das redes sociais e da internet. Isso também eles foram muito inteligentes, porque é uma pauta da Deep Web, o que acontece no Discord, da galera, essa galera muito louca, que você tem muitos adolescentes de chantagem e tudo mais. Então, eles foram muito inteligentes em mostrar essa disparidade de como o adulto tá longe de todas as coisas novas em que o adolescente tá passando. Precisamos pontuar uma lacratezinha visual, porque a escola parecia Hogwarts, né? Parecia a escola do Harry Potter. E aí tem uma hora que o policial, né, entra numa sala de aula que tem num quadro: você é um arco-íris de possibilidade. Lacratezinha, né? Tem um professor que usa o cordãozinho do crachá do arco-íris. Lacrate! A gente tinha falado que ia falar de toda essa lacrate envolvida no outro vídeo. Mas aqui é uma lacrate da série, tá? A série faz questão de afirmar esses pontos, tá bom? Bom, termina o segundo episódio e a gente vai para um episódio que é uma aula. O terceiro episódio, galera, é a sessão com a psicóloga. 7 meses se passaram, tá? A gente precisa reforçar que no segundo episódio são 2 dias depois da prisão do Jamie. No terceiro episódio já passaram 7 meses. Então você tem já o Jamie preso num reformatório, porque ele é menor de idade, né? Então ele não fica numa cadeia convencional. E aí chega a psicóloga. A psicóloga chega, ela vai direto numa sala de câmeras, porque o Jamie saiu na mão com um moleque. E o cara responsável pelas câmeras parecia o Deadpool sem a máscara, né? É verdade. Impressionante, parecia que tinha sido queimado. E a gente tem uma aula de atuação do Owen Cooper, né? Owen Cooper. Owen Cooper com... Michael Owen, né? Com a psicóloga, porque são mais de 50 minutos de texto. De texto. Você tem os respiros, que são estratégicos. É uma hora que ela sai da sala, vai tomar um ar, volta. Mas são 50 minutos de... Você participa de uma imersão em uma sessão de psicologia. Uma sessão de uma psicóloga com um moleque assassino, né? Um moleque que matou uma menina. E essa sessão, ela é brilhante em termos de atuação, de condução, de ritmo e de profundidade. E o texto... Eu vou falar isso muito aqui. 7 meses após sua prisão, Jamie participa de uma avaliação psicológica conduzida pela doutora Bryony Ariston. O episódio inteiro se passa dentro de uma sala de interrogatório, criando uma atmosfera claustrofóbica e tensa. Durante a sessão, Jamie inicialmente se recusa a falar sobre o crime, mantendo uma postura apática. No entanto, conforme a psicóloga o pressiona com perguntas sobre sua infância, família e experiências de escola, ele começa a revelar mais sobre a sua mentalidade. A doutora Ariston percebe que Jamie não demonstra remorso, mas também não parece compreender completamente a gravidade de suas ações. Ele menciona que achava Kate irritante e que sentia raiva dela, mas evita dar detalhes sobre o crime. A psicóloga sugere que Jamie pode ter sido influenciado por conteúdos violentos na internet, levando a enxergar meninas como inimigas. A cena final do episódio é marcada por um momento silencioso e tenso entre Jamie e a doutora Ariston, deixando no ar a dúvida sobre suas verdadeiras intenções e se ele realmente entende as consequências dos seus atos. Esse episódio, ele é fantástico, né? Porque os dois ali que entregam tudo, tanto com a doutora quanto o menino o Owen, que interpreta o Jamie, eles são incríveis e é muito real. Parece que você tá ali na sala. Você tá na sala e tá vendo
tudo isso ao vivo. E a câmera, ela dá a movimentação na hora que vai ficando mais tenso. Então, o diretor é brilhante. Ele é muito hábil nisso tudo. E aqui é interessante a gente ver que o menino de 13 anos, ele não tem a menor noção do que ele fez. Ele ainda não tem, porque ela vai perguntando sobre a sexualidade dele. Ele não é... O episódio ele é muito bom em mostrar que o moleque ainda tava em formação. Ele não tem certeza de nada. Ele... isso aqui eu acho legal, isso aqui eu não sei. Eu acho que eu gostei, isso aqui eu gostaria, talvez. Você vê que ainda é uma pessoa em formação. Uma pessoa absolutamente confusa. E ele ainda continua negando. Só que tem alguns momentos em que ele fala sério, que parece um adulto falando, que nem ele fala. Tem um momento que ele fala, olha você aí, pensando que eu vou falar alguma coisa importante pra você. E aí depois ele muda, ele tem o descontrole. E a doutora, ela tenta puxar da onde vem essa raiva dele, né? Da onde vem essa raiva. E aí ele fala do pai dele, que o pai dele às vezes era muito explosivo, mas que nunca chegou a bater nele. Então a gente vê realmente um exercício dela tentar puxar o motivo dele ter feito aquilo. E a dificuldade que ela tem, porque apesar de ter 13 anos e ter ainda estar em formação como um ser humano, ainda não é um adulto, né? Ele dá umas respostas boas. Ele é um moleque inteligente. Mas muita coisa que ela conseguiu puxar da insegurança, do bullying, e que ele se sentia muito feio, em que ele nunca... Que aí chamavam ele de incel, né? Pessoal, que o incel é aquele que nunca vai pegar ninguém. Inclusive chamam a gente de eu acho incrível isso. Incel ali no Twitter. Eu acho maravilhoso. Mas vocês têm a liberdade disso. Nós não somos o Jamie. É que a galera que chama a gente de incel é a mesma coisa que... É a mesma galera que chama as pessoas, a nossa turma de fascista. Sim, o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento. Então ela também mergulha no bullying ali, no que acontecia nele com os amigos e tudo mais. Ele fala que chamou a menina pra sair, a menina tirou sarro da cara dele. Aquela famosa humilhação que a gente via ainda pior nos filmes de comédia, né? Que o cara jogava água, tinta, caía tinta. Né? Aquele negócio, humilhação em público. Humilhação em público na escola sempre acontece, né? Então ela tenta extrair alguma informação do Jamie pra montar o quebra-cabeça, só que ele resiste muito, ele ainda fala que não foi ele, igual no final do episódio, quando ela fala... Jamie, uma menina perdeu a vida, foi interrompida a vida dela, ela não vai mais voltar amanhã. Ele se descontrola, porque parece que ali... E ele se descontrola quando ela fala, essa é a minha última sessão, eu não volto mais. Porque ali ele ia ser diretamente pro julgamento. Então aí ele se descontrola, mas de maneira nenhuma ele assume o negócio. Porque isso também, né, tem uma ligação com a internet. Quando você coloca um fake aqui, por exemplo, como a gente tá falando, no Twitter, e exemplo, xinga a gente, não é você. Não é você, entendeu? Você é um fake. O fake não é nada. Não, é um fake. Eu não sei quem é essa pessoa. Então, eu acho que, de alguma forma, ele tentou relacionar isso. Ele botou um casaco, não era eu que matei, não sou eu que matei a menina. Ele foi um outro avatar, foi uma outra pessoa. Então eu acho que mesmo assim, ele traz isso pra discussão, porque aí eles tinham perfil fake que ficavam comentando. Então foi muito inteligente da parte da direção abordar todos esses temas que são abordados e vão ser, infelizmente, cada vez mais ali a Deep Web, o Discord, todas essas redes sociais, o impacto que isso tem com o adolescente. E o final, o episódio é brilhante, é totalmente... Este episódio, ele é incrível. Ele é uma aula e traz também um outro ponto, que é a dificuldade que o Jamie tem em assumir responsabilidades. O ser humano, né, na sua grande maioria, tem algumas dificuldades, né? Na verdade, todos os seres humanos possuem dificuldades. Mas uma das principais dificuldades, principalmente vindo de uma criança... um adolescente, 13 anos, é assumir responsabilidades. E ele não tem noção da dimensão do impacto. É isso aí. Do que ele fez. E ele não consegue assumir esta responsabilidade. E isso fica muito claro nesse episódio. Porque ela vai fazendo as perguntas, e são perguntas excelentes, que provocam incômodo. E assim, eu já fiz terapia...
Não sei se vocês já fizeram, mas eu recomendo muito, porque o bom terapeuta, o bom psicólogo, é aquele que não vai falar pra você o que você tem que fazer. O bom psicólogo, ele vai te fazer perguntas que vão fazer você encontrar as respostas. Esse é o bom psicólogo. E essa psicóloga era excelente. E às vezes ele confrontava ela fala assim: a minha opinião não está em pauta. Eu quero saber de você. Eu quero saber da sua perspectiva. O que eu acho não está no jogo aqui. Porque ele vira e mexe, devolvia com perguntas. E ela fazia perguntas excelentes, sabe? Perguntas que provocavam desconforto. Cara, assim, é um episódio, galera. É um episódio brilhante, tá? É brilhante esse terceiro episódio. E a gente sempre lembra, né, quando o pai perguntou pra ele, né, vou perguntar pra você uma vez só. Você fez isso? E ele fala que não. Então, a todo momento, mesmo depois do vídeo, ele continua negando, né? E você começa a pensar, né? Será que alguém colocou a roupa dele, né? Ah, não. Né? Aquilo lá realmente aconteceu. É um filme que ele não tem nenhuma intenção de ser hollywoodiano, no sentido de plot twist. Nós temos um plot twist aqui. Mas... Não. Ele é uma história contada mesmo. Só que é simples, só que executado da melhor forma. E aí a gente tem o episódio 4, que aí é o impacto na família. É o impacto na família, né? A gente teve um impacto ali que, né, no começo do primeiro episódio, a delegacia fala, ninguém gosta de caso de criança, né? Caso de criança, né? Todo mundo advogado e tal. E agora a gente tem o impacto da família, porque o Jamie ainda tinha uma irmã também. E esse aí a gente sofre junto. Eu quase chorei nesse episódio, galera. Só pra complementar o que o André tá falando, quando o pai dele vê a imagem, o Jamie meio que briga com a imagem. Tipo, ele... Mesmo a imagem sendo muito clara, mostrando ele esfaqueando a menina, né? Ele não assume, né? É igual o pênalti no Vitor Roque, que não existiu, ficar brigando com a imagem. Não dá pra brigar com a imagem. Aquilo não foi pênalti, nunca será. Né? Mas teve gente ainda que falou, não, tem um contato ali, né? É ridículo aquilo. Mas assim, o quarto episódio, aí a gente vem pela perspectiva dos pais. Eles mudam de cidade, mas são perseguidos, né? Então, 13 meses após o assassinato, o episódio foca na perspectiva da família Miller, principalmente no pai de Jamie, Ed. A trama se passa durante a festa de aniversário de 50 anos de Ed, um evento que deveria ser um momento de celebração, mas está repleto de tensão e ressentimento. Lisa, a mãe de Jamie, tenta manter a normalidade. Porém, notamos que a família se tornou alvo de julgamento da sociedade. Ed, visivelmente abalado, luta para equilibrar seu amor pelo filho com a culpa e vergonha pelo que aconteceu. A relação de Ed e Lisa está profundamente desgastada. Lisa ainda acredita na inocência de Jamie, enquanto Ed começa a aceitar que o filho realmente pode ter cometido o crime. No momento que eles estão conversando sobre aonde comemorar o aniversário, eles escutam um barulho e a van dele foi pichada, picharam na van, tarado na van do Ed. E aquilo ali ficou altamente pesado pro Ed. Aí o Ed pega a esposa e a filha e vão até uma loja de material de construção comprar tinta pro carro. Eles chegam na loja de material de construção, ainda encontram um moleque que é da internet, que acredita que o filho, que não foi o filho dele que matou, falar pro pai, ó, eu acho que o teu filho é inocente. Do nada. É a repercussão da internet no mundo real, né? Do nada ele fala. E aí, tipo, o pai dele tava bem. Sim. Entre aspas, né? Ah, vamos comprar tinta lá. E o episódio, cara, o episódio no plano sequência, a câmera no carro, filmando eles dirigindo até a Leroy Merlin ali da Inglaterra. Quando ele chega lá, encontra esse vendedor que fala do filho, o pai já se abala. Aí quando ele chega fora da van, ele encontra os moleques que picharam. Essa cena, ela é pesadíssima, porque ele encontra os moleques que picharam a van, ele vai correndo até o moleque, agarra o moleque, ele agarra o moleque assim, ó, e fala, essa pra mim é um momento muito emblemático desse episódio. Ele pega o moleque aqui e fala, você tem noção do que eu tô sentindo, do que eu tô vivendo? E solta depois o moleque, vaza e joga a bicicleta. Cara, esse foi pesado. Aí ele pega o pote de tinta, joga na van, indignado.
né? E aí eles voltam. Quando eles estão voltando, aí é o fechamento. O Jaime liga pra dar parabéns pro pai. Quando ele tá dando parabéns pro pai, ele fala... Tá próximo do julgamento, né? E tá o pai, a mãe e a filha no carro. Ele pega e fala... Eu acho que eu vou... Como é que ele fala? Eu acho que eu vou... Vai se declarar culpado. Eu vou me declarar culpado. Sim. Cara, aquilo ali... O pai para de falar. A mãe assume, porque tá no viva voz do carro, fala alguma coisa, chega e assim, eles sobem pro quarto. O pai e a mãe meio que desabafam, porque eles também estavam fazendo sessão de terapia. Eles desabafam um com o outro. Precisa pôr pra fora, sabe? E o pai dele não colocava pra fora. Então eles desabafam um com o outro, meio que tava naquela fase ainda de achar que tinha uma chance, né? Quando o moleque fala, eu vou me declarar culpado, meio que tira um peso também, sabe? Tira um peso das costas da família ali. E aí termina com o pai entrando no quarto do Jaime, abraça o ursinho, ele deita no quarto do moleque e ali ele desaba. Ali ele deixa mesmo o sentimento pra fora, sabe? Parecia que ele tava segurando tudo aquilo. Sim. E aí ele desaba, chora pra caramba e termina a série. Sim. Série europeia, você tem sempre o elemento da tristeza junto, mas né? Não existe a chance de ser feliz numa situação mas dessa. Mas qualquer história europeia, você tem a tristeza como elemento, né? Então, eles fazem questão de terminar com a tristeza. Mas faz total sentido com a história. Aqui é legal o diálogo do pai e da mãe naquele famoso onde foi que eu errei. Porque o pai fala, pô, o meu pai me destruía, eu apanhava que nem um louco. Aí eu falei, não, meus filhos eu não vou bater, porque eu sei como é que é, né? Porque você acaba, o pai e a mãe começam a ficar se perguntando, né? Onde é que foi? E aí a mãe fala, ele chegava, trancava a porta, às vezes ficava de noite no quarto com a porta trancada, não falava nada, né? Eles falavam... É como se estivesse caindo a ficha, porque eles conviviam com ele, com o menino calado em casa, trancado no quarto e tal, e não chegaram a tomar uma ação. Aí acaba pesando aquele momento em que eu poderia ter evitado, né? Os pais, né? Eu acho que é normal isso em qualquer sentido, né? Às vezes, numa menor causa, né? Numa menor causa, você... Quando alguém é assaltado, sei lá, acabou de sair da sua casa, você fala, pô, poderia ter ficado um pouquinho mais aqui em casa, né? Você sempre se pergunta, é do ser humano, né? Como a gente poderia evitar? É o famoso se. Todo mundo fica se perguntando sobre um se na vida. E aqui é aquilo que os pais vão carregar eternamente, né? A irmã parece que tá lidando melhor com o caso. E a mais nova... Talvez, né, com o passar da idade, ela devesse pensar mais no assunto. E chegaram também a pensar em se mudar, né? Mudar da cidade, ir para um interior, para não ficar avisado. E aí também vem outro problema da internet, né? A internet, ela dimensiona muito mais. Você consegue seguir o pai. Você consegue saber onde o pai tá, pra onde eles foram. A internet é muita informação. Então você tem muito mais coisa dentro, nesse caso... Assim, não, mas a gente vai se mudar, mas vai acontecer a mesma coisa, vão saber que é a gente, tem internet, tem rede social, vai saber que tá lá, e a rede social com o perfil, qualquer pessoa de qualquer lugar chega no seu perfil, você não precisa viajar, você tá preso em si mesmo, e essa reflexão eles fazem também com todo o contexto de rede social. Uma baita série. Baita série. Baita série. Conclusão aqui, galera, adolescência não é apenas um drama criminal, mas um estudo profundo sobre a vulnerabilidade da juventude na era digital. A série questiona como a sociedade lida com adolescentes que cometem crimes graves e até que ponto a influência do ambiente familiar, escolar e digital podem moldar a mente de um jovem. Tecnicamente eu vou dar nota 10 pra série, tá? Tecnicamente. Por direção, roteiro, edição, plano sequência contínuo, atuações... Tudo muito perfeito, tá? Muito perfeito. E no próximo vídeo a gente fala sobre a Lacrate, que aí tem toda uma adaptação de cunho
ideológico, que não me tira da cabeça. Ninguém vai me tirar da cabeça que a adaptação, ela existe um cunho ideológico, tá? Obviamente vocês sabem por quê. Mas tecnicamente, pra mim, é uma das melhores séries que eu já vi, tá? Nota 9. Nota 9 tem vários pontos de lacrate, vários. Inclusive, a gente vai falar isso no vídeo especial, mas a série como produto audiovisual ali, muito bom, nota 9. Ousadia e alegria. Coloquem aí nos comentários, galera, a opinião de vocês sobre a série tecnicamente. No próximo vídeo a gente fala sobre toda adaptação ideológica, tá bom? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.